Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação, Como Criar o Hábito de Investir. Meu nome é Joaci Cabral e eu vou estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, passou o slide. Vamos lá, uma breve agenda, né? Um breve resumo do que vai ser discutido ao longo dessa apresentação. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, falar um pouco sobre mim. Depois eu vou falar sobre uma das minhas áreas de formação, que faz parte do conteúdo, né, que vai ser ministrado aqui, falar sobre economia comportamental, e basicamente é uma área que mistura psicologia com economia, e o foco aqui vai ser gestão de tomada de decisão, em especial gestão de tomada de decisão em cenário de risco. Depois eu vou falar sobre mindset investidor, que é o base aqui da nossa formação, e o nome da nossa logo aqui, e vou abrir um pouco mais, mas basicamente mindset está relacionado à mentalidade, em especial a mentalidade investidora. De passar por alguns passos para fundamentar essa mentalidade. E depois eu vou apresentar a formação, que é a formação Mindset Investidor. Vai ser o desdobramento, falar do conteúdo, falar da didática, nossa proposta, o cronograma que a gente tem e fazer comentários finais e depois abrir para perguntas. Então, vamos começar. Deixa eu ver se está passando aqui. Falar rapidamente sobre a gente ver, tá gravando, tá certinho. Se tiver alguma coisa, vocês falem, tá? Tá aberto. Se tiver alguma dúvida também ao longo da apresentação, podem levantar a mão sem problema nenhum. Então, assim, falar rapidamente sobre mim. Eu sou graduado em economia, né? Com foco em gestão de risco. Então, assim, justamente minha área de especialidade, mistura economia comportamental com foco em risco. Então, assim, por isso que é um dos pontos da apresentação. Depois eu fiz mestrado em macroeconomia e finanças, com foco em mercado de crédito de carbono. Eu tive uma passagem pelo IBGE, que é um importante órgão de pesquisa. Gosto bastante de natureza, gosto de andar de bike, sou praticante de yoga. A gente no mercado financeiro, a gente tem que buscar formas de dar um pouco, né, tirar um pouco do estresse. E a questão saúde física e mental é muito importante. Então, recomendo bastante atividade física e yoga para a mente. Então, assim, eu iniciei com day trade. Por sorte, eu parei certamente rápido, mas assim, tive um conhecimento e ainda foi mais essa questão do risco, foi um conhecimento que eu adquiri da parte de day trade, que eu carrego bastante até hoje, e refinando, né? Depois fui aprendendo, porque são mais de 10 anos de aprendizado no mercado financeiro, então a gente pega desde o aprendizado que teve lá no começo, depois estudando mais, a gente foi refinando e aprendendo cada vez mais, e mercado financeiro cada dia é um novo aprendizado. Ainda mais no cenário atual, que é um cenário de incerteza, de adversidade, então é quando a gente volta para o livro e volta a estudar, porque realmente não tem conhecimento, não dá para dizer que esgotou, o conhecimento é a todo momento e tem que ser bastante humilde em relação a isso. Então, vamos lá entrar na parte de economia comportamental, né? Foco em gestão de tomada de decisão. Então, assim, apresentar um pouco os pilares da economia comportamental e apresentar um livro base, né? Foi o livro base que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, que é o livro Rápido e Devagar, é um best-seller, né? Da área de economia e finanças, não só de economia e finanças, porque o autor é o Daniel Kahneman, né, que ele é um psicólogo de formação, e ele foi ganhador do Nobel de 2002, que a princípio foi uma disrupção, porque assim, começaram a ter contribuições da psicologia para a área de economia, que até então não era nem considerado. A gente fala que economia até é uma economia bastante rígida, que é bastante fundamentada na matemática, queria se aproximar da física, quando veio essa contribuição, então foi realmente um choque e foi bastante interessante. Vou passar um pouco, falar um pouco da ideia, da intuição do que é economia comportamental. Então, assim, a gente parte do princípio, né? Então, a parte do princípio levantando um contexto de realmente o período da caverna. Então, assim, está esse bonequinho aqui do período da caverna, e no início a nossa ideia, o nosso objetivo era a garantia da sobrevivência. Então, assim, tudo que a gente fazia é justamente para se manter vivo e para poder prosperar, né? Para poder manter a espécie, poder perpetuar a espécie. E nisso, o ambiente que a gente estava inserido tinha muitas adversidades. Então, assim, toda vez que saía para caçar, você não sabia se poderia voltar, e o tempo todo você tinha que estar alerta pelos perigos que tinham, tanto os perigos da selva, tipo, dos alimentos que tinham ali, que você não sabia ao certo se eram comestíveis, ou então os animais que poderiam te atacar. E nisso, o cérebro demandava soluções rápidas. Então, assim, não dava um momento que você ia ser atacado, você parar para pensar nas inúmeras possibilidades de como você poderia contrapor, como você poderia contornar aquele perigo. Então, assim, nisso vieram os traços evolutivos que a gente fala, na teoria, a gente utilizou um nome técnico que é um viés. É um viés de tomada de decisão. Aqui eu não vou entrar tanto no detalhe de viés, vai ficar mais para frente, no desdobramento,
Mas basicamente é isso. São esses traços evolutivos que a gente associa basicamente com o nosso cérebro reptiliano, né? É o cérebro reptiliano, que é o nome científico lá, que é o cérebro primitivo. Ele está muito associado a essas questões de necessidade de sobrevivência e tal, e de onde vem as origens dos viés de tomada de decisão. E entrando um pouco, assim, no livro, isso aí já é a teoria mais na ponta, né? Que o livro Rápido e Devagar nada mais é do que o amadurecimento da teoria inicial. Eles tiveram os primeiros papers, né, os primeiros artigos deles são na década de 70, então assim, tinha uma teoria inicial que era bem básica comparado ao que tem hoje, e depois do desdobramento eles consideraram a ideia de dois sistemas. Então assim, esses sistemas são mais uma intuição, porque na verdade o nosso cérebro, ele não, agora eu vou fazer de um jeito, agora eu vou fazer do outro. Eles ocorrem ao mesmo tempo, só que para desmembrar, para ficar mais fácil de entender, ele coloca como uma ideia de dois sistemas. Então, assim, tem o sistema 1, que nada mais é do que um sistema automático, intuitivo e rápido, né? Que é o rápido do rápido devagar do título. E ele não pode ser desligado, então o tempo todo a gente está com o sistema 1 acionado, ele tem pouco entendimento de estatísticas. Então, assim, para o ser humano é muito difícil ele relacionar questões de estatísticas. Então, assim, é contraintuitivo. A gente vê tem os estudos de estatística e tal, então, para ele, no geral, o que a gente faz na hora de tomar uma decisão estatística? Por exemplo, quando você vai sair de casa, eu costumo todo dia olhar a previsão do tempo antes de sair de casa. Então, assim, qual é o meu modelo para tomar a decisão de levar ou não guarda-chuva, né? Que é sempre, eu vou levar ou não guarda-chuva. Então, o que eu faço? Pô, tá lá, probabilidade acima de 50%, quanto mais para 50%, eu falo, tá, subiu um pouco, 52%, eu vou levar o guarda-chuva, mas muito a contragosto, e eu fico torcendo para chover porque eu levei um peso a mais. Então, assim, e eu fico triste quando tá abaixo de 50%, eu não levo guarda-chuva e chove. Então, são esses pontos assim. E ele está muito relacionado a respostas rápidas e básicas. Tipo, quando alguém chega para você e pergunta quanto é 2 mais 2, no geral as pessoas não têm muita dúvida tal, de responder quanto é 2 mais 2 de pronto. E basicamente, em resumo, é o nosso Homer Simpson. E basicamente a gente é praticamente o tempo todo o Homer Simpson. Essa é a natureza humana. A gente é Homer Simpson quase sempre. Então, assim, e desdobramento é o sistema 2, que já é o sistema reflexivo, racional e que gera o nosso pensamento consciente. Porém, ele é preguiçoso. Ele só atua quando é realmente necessário. Por quê? Pensar demanda muita energia. O cérebro, por natureza, ele já consome muita energia. E quando você faz um esforço de raciocinar, você demanda mais energia ainda. Fazendo uma analogia com um processador, né? Se ele é muito demandado, ele precisa de mais energia para realmente suprir aquela necessidade. E isso, quando o cérebro precisa de muita energia, as outras funções. Se você tivesse que ficar o tempo todo demanda muita energia para o cérebro para resolver problemas complexos, tomando decisões complexas o tempo todo, o cérebro teria que compensar de alguma forma. Então, algum outro sistema ficaria debilitado. Então, assim, é por isso que ele realmente só é acionado quando é muito necessário. E é desgastante e é desconfortável. Então, assim, por isso que ele é preguiçoso. Ele só atua quando é necessário, ele faz o monitoramento do comportamento. É interessante que tem um insight, porque o que acontece é a questão da socialização, né? No geral, quando você está num ambiente que é um ambiente que você não conhece, você mede suas palavras, né? Então você pensa muito mais antes de realmente falar alguma coisa, porque você não conhece, você não sabe qual é o viés das pessoas, né? Questão política e tal, qual o tema que eu posso estar inserindo, como é que eu vou iniciar essa abordagem e tal. Porém, no ambiente de happy hour, né? No ambiente de socialização que as pessoas estão bebendo e tal, normalmente as pessoas ficam mais suscetíveis. Por quê? A bebida, ela inibe o sistema 2. Então, existem algumas formas de inibir o sistema 2, e a bebida é uma forma de inibir o sistema 2. Então, se você está embriagado, por isso que fala que pessoas bebendo no ambiente lá, já estão certamente embriagadas, elas são mais sociáveis. Então, é justamente isso. O sistema 2, ele fica mais debilitado com álcool. Então, assim, faz sentido, né? Você vê assim, nas pessoas que bebem mais, normalmente elas são mais soltas. E, realmente, é isso. Questões mais complexas, ele vai ser acionado. Se alguém chega para você e pergunta, e aí, quanto é 17 vezes 24? Você não sabe responder de pronto. Então, assim, ou você pega um lápis, um papel e começa a fazer, ou mentalmente você começa a fazer uma aproximação. O que eu faria no meu caso? O 17 eu arredondo para 20, o 24 para 20. Opa, peraí que está entrando mais uma pessoa aqui. Duas pessoas resolveram entrar juntas. Boa noite, Wallace. Boa noite, Thaís. Então, dando continuidade aqui, o que acontece é justamente isso. Ele é preguiçoso e faz um monitoramento do nosso comportamento, por isso o insightzinho da bebida em ambiente de socialização. E como é que eu faço? O 17, na hora de responder uma pergunta complexa, no meu caso,
Com o que eu vou fazer? Eu vou arredondar o 17 para 20 e o 24 para 20, então 20 vezes 20, a gente sabe, 2 vezes 2, 4, bota dois zerinhos do lado, né? Dá 400. Então a resposta não é 400. Mas eu sei que é perto disso. Se for chutar, eu chutaria algo para mais ou para menos de 400. Então, assim, realmente demanda muito mais energia e não dá para ficar fazendo isso o tempo todo e é desconfortável fazer isso o tempo todo. Então, por isso que estudar dá trabalho, que é desconfortável. Agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, aqui é o resumo da teoria. A gente fala que é a teoria da perspectiva, né, ou a teoria dos prospectos, isso aí depende muito do material que você utilizar, mas no livro, se eu não me engano, ele utiliza perspectiva. Porque qual é a ideia? Isso aqui é a função valor, é a função a qual a gente utiliza para resumir a teoria. Porque como é que funciona esse gráfico? Ele parte de um ponto de referência neutro, então a gente está considerando o ponto zero aqui, quando eu falo, vocês veem minha setinha, né? Ponto zero é a origem do gráfico. Então, assim, a partir desse ponto de referência neutro, a gente considera a aversão ao risco para ganhos. O que é aversão ao risco para ganhos? Se você chega uma pessoa e monta um cassino, né? Uma loteria, em que a pessoa pode ter uma certeza do ganho, ou seja, eu te dou 100 reais certo, né? 100 reais certo, ou então você vai para uma aposta que você pode ter um retorno esperado maior, ou você tem uma outra probabilidade de sair com zero. Então, assim, você vai escolher o quê? Você vai escolher a aposta ou você vai escolher os 100 reais na mão? Então, normalmente, no geral, 99% vai escolher 100 reais na mão, porque é aquela analogia, né? Mas fala, melhor um pássaro na mão que dois voando. Então, assim, então as pessoas, os indivíduos, eles têm aversão ao risco. Então, assim, no cenário de ganho, no cenário de ganho, ele vai preferir o ganho à possibilidade de perda. Agora, porém, as coisas se invertem num cenário de perda. Aí que tem a questão da propensão ao risco. Agora, aqui, essa é a parte de cima, que eu estou falando, a parte de cima do gráfico. Essa é a parte do cenário de ganho, é a parte de cima. Por isso que ele fica para um ganho certo aqui, ele é mais inclinado, depois ele vai achatando. Agora para perda, é a parte de baixo do gráfico, do eixo para baixo. O que acontece? Agora, quando as coisas se invertem, você está num cenário de perda, em que eu te dou uma aposta, que uma loteria, que é um dos cenários é uma perda certa de 100, ou então uma loteria que você pode ter uma perda esperada maior do que 100, ou então outra probabilidade de zero de perda. Então, você pode não perder nada. Então, eu chego para você e falo, ou você me dá 100, você perde 100 de cara, ou então você entra numa loteria que você pode perder, sei lá, 120, ou então pode perder nada, meio que zero, não pode perder nada, e são probabilidades 50-50, provavelmente, assim, um exemplo geral. As pessoas vão, nesse caso, as pessoas são inclinadas a ir para a loteria. O que acontece? As pessoas odeiam perder. Então, assim, isso é a questão da teoria, isso é um insight geral da teoria, que é justamente o ser humano, ele odeia perder. E aí entra também a questão da... Mas só que tem um ponto interessante. As pessoas odeiam perder a princípio, mas só que depois, tipo, depois que elas já tiveram a primeira perda, normalmente entra na loteria e perdeu mais do que 100 reais lá. Agora que eu já perdi, eu estou tendencioso a perder mais, porque a dor da primeira perda, por isso que a inclinação é maior na primeira perda, ela é muito maior do que a segunda. Então é aquele negócio, né? Já tô na merda mesmo, já tô ferrado, então o que é, né? Vai lá, pode ir, agora vamos em frente mesmo e seja o que for. E aí o grande site é justamente isso, é a aversão ao risco para ganhos e propensão ao risco para perdas, e no resumo o que o ser humano tem, ele é a aversão à perda, e a dor da perda, ela é um fator de 2, então a gente fala que a dor da perda ela é até duas vezes maior do que a satisfação de um ganho equivalente. Então, assim, isso é um insight bastante interessante e é um resumo da teoria. Agora, entrar na questão do... Até agora, tudo bem, né, pessoal? Deu para pegar, mesmo sendo algo mais técnico e tal, acho que deu para ir. Porque agora eu vou dar continuidade aqui. Show, valeu. Então, vamos dar agora na questão onde entra a questão do mindset investidor. Então, aqui é a parte que a gente fala que é a parte da terapia, né? Terapia de choque. Então, eu espero que vocês saiam ilesos. Vamos lá. Justamente não é fácil. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre o mega investidor, né? Warren Buffett. Para quem não conhece, ele é o precursor do investimento em valor, né? Do Value Invest, discípulo do Ben Graham, né? Ben Graham, que é o autor do Investidor Inteligente, que é praticamente a bíblia do investimento em valor. Então, assim, ele tem várias frases famosas, mas uma das frases que ele menciona é essa: quando a maré baixa, você pode dizer que a gente estava nadando pelado. Então, assim, numa analogia ao contexto brasileiro, né? A gente tem que um período antes do Plano Real,
as instituições, né, financeiras ganhavam dinheiro muito fácil com o que a gente chama que era o overnight, que basicamente eles pegavam um valor e investia de noite, né, overnight, e ganhava um diferencial de taxa, então era um investimento que ia fazendo de noite e no outro dia caía corrigido, porque estava no período de hiperinflação. Então, investimento diário corrigia, no outro dia você já tinha muito dinheiro. Então, assim, era muito fácil ganhar dinheiro naquela época. E quando veio o Plano Real, que meio que balizou as coisas, né, controlou, essas pessoas que estavam muito alavancadas, fazer só esse processo aí, literalmente estavam nadando peladas. Então, assim, quando a maré baixou, esses que estavam alavancados e desprotegidos quebraram. Então, foi a quebradeira das instituições financeiras na época. E essa é a analogia. Agora, entrar na questão da provocação que a gente tem para oferecer. Né? A questão é... Opa, parece que tem... Daniel chegou na hora certa. Boa noite, Daniel. Foi bem que chegou na hora certa. Então, vamos lá. Qual é a provocação que a gente tem aqui? A provocação que a gente tem aqui é basicamente que você é o problema. Você é o problema. Por que você é o problema? Porque seus problemas financeiros, eles começam e terminam apenas com a pessoa que você enxerga no espelho. Então, assim, os seus problemas financeiros são resultado das suas decisões. Então, assim, a pessoa responsável por eles é você mesmo. Então, e o desafio que a gente tem é, você está pronto para assumir a pessoa no seu espelho? E aí, vocês estão prontos para assumir? E um outro, para dar uma quebrada, né? Para depois mais pancada. Então, assim, para dar uma quebrada, é um outro autor famoso também, é um comentarista norte-americano de rádio, é o Dave Ramsey, né? Ele tem uma das frases dele também é ganhar dinheiro 80% de comportamento e 20% de conhecimento de cabeça. Faz bem em linha com a teoria comportamental, porque a gente entra na questão da técnica, né? Existem muitas pessoas que são técnicos, no mercado financeiro tem muita gente que é engenheiro, que tem engenheiro, físico, estatístico, tem muita gente que é técnica mesmo. O pessoal gosta de trazer gente que tem base matemática forte para o mercado financeiro, né? Opa, peraí que entrou mais um. Márcio, boa noite. Bom, o que acontece? O pessoal gosta, né? As instituições financeiras gostam de trazer muita gente que tem base matemática forte e rígida para o mercado financeiro. Só que o que acontece? As pessoas têm base matemática muito boa, só que, no geral, o psicológico não é tão bom. Então, assim, quando tem um movimento de... Você está num cenário de mercado, que tem um movimento, como é o momento atual que a gente tem, que é um momento de incerteza, que o cenário base está se remodelando e está um cenário muito incerto, as pessoas que são técnicas, mas que não têm uma base psicológica muito boa, elas acabam sucumbindo. Então, assim, cara, não tem jeito. Então, assim, o grande ponto é, a parte técnica é simplesmente 20% e o que conta mesmo é 80%. Então, assim, até pensando em investimento para longo prazo, o que vai te manter investindo para longo prazo é a sua estratégia bem definida, é o seu psicológico, a sua mentalidade de investir para longo prazo. Porque se você for imediatista, quando tiver mudança de cenário, qualquer mudança de cenário que tiver, ainda mais no cenário que a gente está atualmente, a tendência é você desistir do mercado, sair do mercado correndo e nunca mais voltar e ficar traumatizado. É basicamente isso. E agora voltando para a parte da pancada, né? Que entra primeiro a gente com a provocação, e agora vem com a segunda provocação, que é a questão da negação. Contar uma história minha, né? Uma história da minha graduação. Eu tinha um professor na graduação, estatístico, né? Que ele chegava para a nossa turma e ele falava que a nossa turma era medíocre. Chegava assim, vocês são medíocres. Nosso estatístico falava que a nossa turma era medíocre, e o pessoal ficava muito incomodado com essa afirmação dele. Pô, a turma de vocês é medíocre. Só que, em termos estatísticos, o medíocre é o mediano. Então, assim, não é nem bom, nem ótimo, nem péssimo, nem quente, nem frio, é o morno, é o mediano. Então, tá ali, tá na média. Então, vocês estão na média. Vocês não são nem os piores alunos, nem os melhores alunos. Então, uma analogia interessante, que é a analogia do sapo na panela, né? Não sei se vocês sabem, mas se você pega um sapo, primeiro numa panela de água quente. Se você joga numa panela de água quente, ele vai ter o estímulo de pular. Porém, se você pega esse mesmo sapo, coloca na água fria e vai esquentando a água de forma gradual, ele não vai ter o estímulo de pular, ele vai se acomodando. Ele vai se acomodando e a água vai fervendo, chega a um ponto que a água ferve e ele morre cozido vivo. Então, assim, é a questão do comodismo, justamente. Então, assim, você está ali na sua zona de conforto. Você está acomodado. E continuando a questão da provocação, é isso. O inimigo do melhor não é o pior. O inimigo do melhor é o mediano, é o medíocre. Então, assim, e o que acontece? A mudança é dolorosa. E até pegando a questão da economia comportamental, né? Para o cérebro é difícil mudar, é desconfortável, porque é um mundo novo.
É um cenário novo. Então, assim, ele vai ter que utilizar muito mais o sistema 2. Ele vai ter que processar, começar a pensar nas inúmeras possibilidades que podem acontecer. E se for por aqui, e se isso acontecer, então, assim, é muito desconfortável. A mudança é desconfortável e por isso as pessoas preferem ficar no comodismo. Então, assim, poucas pessoas têm a coragem de buscar mudança. E, infelizmente, o que ocorre é as pessoas não vão mudar até que a dor de onde elas estão exceda a dor da mudança. É sempre num cenário de adversidade, uma doença, um ente querido vem a faltar, com dívidas que já está estrangulado, deve para agiota. Então, assim, é sempre nesse cenário, no geral, é sempre nesse cenário de extremo, quando já está realmente no fundo do poço, que as pessoas vão procurar uma mudança. E, dando continuidade, agora, depois que a gente veio para a pancada, vamos tentar dar uma amenizada aqui. E outro livro, que referencio bastante, que é muito bom para o pessoal que está, ainda mais para o pessoal que está começando a procurar investimentos, né, a se interessar mais para o mercado financeiro, é Os Segredos da Mente Milionária, que é de um empresário famoso, norte-americano. Teve uma época que ele até chegou a quebrar também, mas ele, os pontos, ele conta a história dele, ele é empresário, palestrante famoso nos Estados Unidos, e ele levanta, nesse livro, ele levanta os pontos. O livro é estruturado em arquivos, né? Ele fala que são arquivos mentais, arquivos de mentalidade para mudar uma mentalidade rica, né? Que seria a mentalidade de crescimento, fazer analogia com outros livros. Então, assim, o Segredo da Mente Milionária, e eu separei alguns arquivos que ele tem, fiz algumas anotações até. Então, assim, mas até agora tá tudo bem, né, pessoal? Então, assim, só para entrar na questão dos arquivos. Então, tem alguns arquivos, e ele separa a mentalidade desses arquivos, ele separa a mentalidade rica e a mentalidade pobre. Mas o que é a mentalidade rica? A mentalidade rica não é necessariamente a pessoa ser rica. Ela pode não ser rica, mas ela ter a mentalidade física, a mentalidade rica. Ou seja, é um comportamento, é uma postura de rico, independente se, porque não sei se ele chega a citar no livro, mas eu li mais depois a história dele. Teve uma época da vida dele que ele quebrou, e no começo também, no começo dele empresarial, o ramo empresarial dele foi muito difícil. Então, assim, no começo ele não foi herdeiro nem nada. Ele foi conquistando a fortuna dele. Então, assim, a mentalidade veio muito antes do dinheiro. Normalmente é isso. E dentro dos arquivos que eu separei aqui, tem os principais, ao meu ver, né? O primeiro arquivo. As pessoas ricas acreditam que eu crio minha própria vida. Então, assim, para a pessoa de mentalidade rica, o fracasso nada mais é do que uma oportunidade de fazer algo novo e melhor. Então, assim, é um aprendizado. Não deu certo agora, eu vou pegar toda a bagagem que eu tive ao longo desse processo e procurar fazer algo melhor. Eu não vou desistir e simplesmente largar para lá. E a pessoa de mentalidade pobre é aquela pessoa que, quando fracassa, ela culpa alguém. Ela vai culpar a economia, vai culpar o governo, vai culpar alguém é culpado. A culpa não é dela, é o mundo que é muito difícil, que é muito complexo, que tudo está contra ela, então assim, a culpa nunca é dela. E esse arquivo 4 aqui, as pessoas ricas pensam grande. Então, se tem outro livro também que eu falo bastante, que é O Sonho Grande, né? Dos empresários brasileiros, Beto Scupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Teres, também vai muito nesse ponto assim. É a mentalidade rica, é pensar sempre grande. O empresário que tem uma empresa local, isso vai pensar na internacionalização. Depois que pensar na internacionalização, vai ser vai pensar o quê? Vai pensar em outros planetas, como até o cara da Tesla, que agora eu esqueci o nome, gente. Como é que eu esqueci o nome desse cara? O Elon Musk. Vai ser que nem um Elon Musk, vai pensar tipo, colonizar outros planetas. Então, essa mentalidade é sempre o homem mais rico do mundo, né? Então, ele já exauriu o planeta Terra, ele já quer conquistar outros planetas. Então, elas estão sempre pensando muito além, sempre pensando grande, e a pessoa de mentalidade pobre, ela se contenta com a estabilidade. É basicamente isso. O arquivo 5, as pessoas ricas focam em oportunidade. Então, assim, a crise, um belo exemplo é a questão da crise da Covid, né? A crise da Covid para as pessoas que estavam preparadas, que tinham liquidez, que já tinham uma postura de investimento, foi uma baita oportunidade. Você tinha ótimos ativos a preço, tipo, a preço muito abaixo, então assim, muito abaixo do que eles conseguem entregar de valor. Então, assim, ele foi uma baita oportunidade para quem tinha liquidez, para quem já tinha uma mentalidade de investidor e as compras. Como a gente está no cenário atual, para quem tem mentalidade de longo prazo também, é um ótimo cenário para ir às compras. Isso aí já são discussões mais para frente. Então, arquivo 5, né? E o pobre só enxerga a diversidade. Então, assim, na diversidade ele só vai enxergar a diversidade, ele não vai enxergar nenhuma oportunidade ali. E o arquivo 8, as pessoas ricas estão dispostas a se promover. Então, assim, as pessoas ricas elas estão sempre se vendendo, cara.
Elas sempre vendem as ideias, elas estão sempre se vendendo, e se você parar para pensar, a nossa vida a gente está sempre se vendendo, seja quando a gente vai em entrevista de emprego, seja para buscar uma nova oportunidade de emprego, ou para subir na sua carreira, se você ir um patamar maior do que você está atualmente na sua empresa e tal, então você tem que se vender, você tem que mostrar suas credenciais, porque você realmente merece aquela nova oportunidade. E as pessoas pobres, não. As pessoas pobres, elas evitam ao máximo se expor. Então, elas se escondem, literalmente. E, dando continuidade aqui, o arquivo 12, né? As pessoas ricas pensam em eu posso tudo. E isso, realmente, a analogia que se faz muito boa. Desses mentores que eu tenho, tem um mentor que fala muito na questão da abundância e da escassez, né? Então, no geral, a gente fala que o mundo, ele é rico em abundância. Só que tem muitas pessoas que têm a mentalidade de escassez. E qual é a diferença? A pessoa que tem a mentalidade de abundância, se você, por exemplo, você dá 2 bananas, uma para cada pessoa, uma para a mentalidade rica e outra para a mentalidade pobre. O cara que tem a mentalidade rica, ele vai comer aquele alimento pensando que rica, né, de abundância no caso, pensando que tipo, ele vai comer aquilo quando acabar, beleza. No mundo tem muito mais daquilo. Tem muito mais banana no mundo. Porém a pessoa que tem a mentalidade pobre, quando ele vai comendo com peso na consciência, vai comer tipo, quando acabar, acabou. É como se fosse a última banana do mundo. Então ele dá muita importância àquilo e ele esquece de todo o resto, todas as oportunidades que tem no mundo. Então essa é a mentalidade abundância e a escassez, a mentalidade analogia, né? E deixa eu ver aqui, arquivo, tem qual arquivo, gente? Até me fazer as pessoas ricas fazem. Eu tenho qual arquivo? Arquivo 12, arquivo 15 aqui, você nem é para ajudar, né? Arquivo 15, as pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. Então, assim, é a questão da renda passiva. Então, o rico, ele tem um orçamento e já foca em a questão de fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, um dos objetivos dele é fazer o dinheiro trabalhar para ele, é escravizar o dinheiro e viver de renda passiva. Então, ele sempre quer forma de ter renda passiva. Pode ser via investimento, pode ser via portfólio de empresas. Então, são várias categorias, porque ele realmente quer trabalhar. E o rico também ele gosta muito de trabalhar. Então, assim, no geral, as pessoas ricas elas têm a mentalidade de continuar trabalhando, porque elas trabalham, no geral, elas trabalham no que elas querem. Então, assim, até você viu o Warren Buffett da vida, que já está com seus mais de 90 anos, tinha o colega dele, o Charlie Munger, que veio a falecer, mas trabalhando. Então, assim, ele continua do mesmo jeito, cara mega bilionário e tal, e para ele tá ótimo. E vamos ver aqui. Deixa eu ver, mentalidade pobre é salário. A pessoa de mentalidade pobre, ela depende do salário e aquilo dali, não pensa em mais do que isso. Vive conforme aquele salário que ela tem ali. É... Arquivo 16, as pessoas ricas agem apesar do medo. Arquivo 16, não, eu troquei aqui o arquivo 16, mas as pessoas ricas agem apesar do medo. Então, assim, o que acontece? O medo, até pegando o gancho da. Agora eu vou devagar um pouco. Quando eu falo que os pontos que eu coloco aqui é para eu não devagar, porque se me deixar eu vou falar muito mais. Mas, assim, como não tem aqui, como eu anotei, ou vou fazer analogia com a parte comportamental. O medo, ele é um mecanismo de sobrevivência. Então, assim, o medo, basicamente, em uma reação ao medo ou as pessoas ficam paralisadas, ou as pessoas agem. As pessoas de mentalidade rica, diante de um cenário de medo, elas vão agir. Porque para elas o medo é uma ilusão, porque é um medo desconhecido. Enquanto é desconhecido, realmente você tem medo. Mas conforme você vai agindo, você vai para cima, você começa a desbravar e aquilo que era desconhecido começa a ser conhecido. Então, é algo que não faz sentido. É claro que tem medo, porque é uma questão natural do ser humano ter medo. Quando você está tentando algo novo, você vai ter medo, mas esse medo ele se dilui conforme você vai avançando. E as pessoas de mentalidade pobre tendem a ficar estagnadas, porque eles têm medo de tentar. Então é justamente isso, ficam travados. Então, ou você age ou você fica estagnado. No geral, a pessoa de mentalidade pobre fica estagnada, com medo de agir, com medo das consequências. Ela pensa tanto nas consequências que nem age. Aí, arquivo 17. As pessoas ricas aprendem e crescem constantemente, que é o gancho que eu vou fazer, porque as pessoas ricas elas estão sempre procurando ler novos livros, aprender coisas novas, sempre procurando fazer cursos, aprender novas competências, e estão sempre procurando mentores. Então, assim, e é aqui que eu vou fazer o meu gancho, deixa eu ver aqui, da formação Mindset Investidor. Então, assim, pegando o gancho da Mindset Investidor, a gente tem uma formação, que é basicamente a continuação dessa apresentação aqui, e vou apresentar para vocês como é que funciona essa formação, quais são os módulos e qual é a estrutura. Então, assim, em resumo, a gente tem 4 módulos,
eu vou estar fazendo um breve apanhado aqui, que o primeiro módulo é a continuação dessa apresentação, que eu vou entrar um pouco mais no detalhe dos pontos que a gente abordou aqui. É claro, refinar mais, porque aqui foi um apanhado, um overview geral, não dá para adentrar tanto. E a ideia é desenvolver a mentalidade investidora. Então, assim, é claro que vocês vão ser muito mais provocados, porque eu sei como é que é, não é da noite para o dia que você desenvolve a mentalidade investidora. Que a ideia é criar hábitos que gerem riqueza, né? Para que você possa estar alcançando seus sonhos e objetivos, que é justamente isso que a gente quer. E o segundo módulo são as ferramentas. As ferramentas, planilhas, que a gente vai estar oferecendo, e-books, e tem um algo a mais, que a gente está com a nossa parceria, né? Eu tenho uma parceria, que é o Dinheiro Inteligente, provavelmente alguns de vocês vieram por lá, e nessa parceria, um dos nossos colegas, que é o Daniel, ele está desenvolvendo um agente de IA. Ele me mostrou como é que funciona esse agente, que basicamente é via WhatsApp. Então, assim, você vai interagir com esse agente, você vai alimentar esse agente e ele vai estar te acompanhando. Ele vai ser basicamente um advisor, né? Que a gente fala que é um conselheiro do seu dia a dia e vai te ajudar a tomar melhores decisões. Então, assim, é um projeto que vai rodar junto com esse projeto do curso, e quem tiver inserido nesse curso, ele vai estar se beneficiando e vai estar contribuindo com o avanço desse projeto. E o terceiro módulo é o sistema financeiro. Esse módulo é um módulo bastante interessante, porque o que acontece? É nesse módulo que eu vou entrar na questão da dívida. Porque, no geral, isso é fazendo até um gancho com a questão da consultoria financeira, né? No geral, quem procura uma consultoria financeira está muito pensando na questão de reestruturação de dívidas. Mas é nesse módulo que eu vou apresentar como é que funcionam as instituições financeiras, como é que funciona o Banco Central, como é que funcionam os bancos, qual é o papel da taxa básica de juros, e a partir do momento que você sabe como é que funcionam as instituições financeiras, o seu poder de barganhar, caso você tenha uma dívida, você precisa reestruturar uma dívida, é muito maior. Aí você vai saber como é que funciona, mas isso a gente vai entrar mais no detalhe no curso. Mas basicamente a gente fala que existem dois tipos de dívida básica, que é aquela dívida que você tem algo em garantia, né? Pode ser o consignado, que é a sua renda, que é o seu salário em garantia, que desconta direto em folha de pagamento, ou quando você tem um imóvel em garantia ou um veículo, que existe essa possibilidade também. Nessa a taxa tende a ser menor, mas também tem como negociar, só que é mais difícil. Mas o outro lado é aquela dívida que você faz que não tem nenhuma garantia, que no geral as taxas são elevadíssimas, então assim, quem não tem conhecimento entra, mas assim, para o banco, quem aceita uma taxa dessa, cara, eu fiz uma simulação na minha conta, meu score é altíssimo, eu vi que dava quase 8% de mensal, isso considerando a taxa básica de juros que está com a perspectiva de 15%, que dá um pouco mais de 1% ao mês, é surreal. Então, assim, você já passa do pressuposto que você, em algum momento, vai se estrangular com essa dívida. Por isso que a taxa é muito alta, porque o risco é alto e os bancos ganham com isso. Então, assim, e no começo você só paga juros. Então, é basicamente isso. E para essa, o poder de negociação é muito maior e existem até feiras especializadas e tal para você estar negociando. Então, esse é o pulo do gato aqui, que é o terceiro módulo. E no quarto módulo, que é justamente quando já tiver a casa organizada, quando já tiver um planejamento financeiro, quando você já tiver na parte, quem tiver dívida, tiver pensando em reestruturar e tal, aí entra a questão do investimento. O investimento também pode ser utilizado como uma forma de você contrapor a dívida e buscar uma forma de negociar a sua dívida, porque você investindo, você consegue depois poder negociar com o banco, já que você vai ter um montante investido. Então, são formas também, mas vai estar tudo integrado. Mas a ideia do quarto módulo é quando já tiver uma mentalidade consolidada, você entrar em diferentes formas de investimento. Então, aqui é o universo, desde renda fixa, renda variável, até investimentos alternativos, que é quando a gente pensa em um pouco mais de rentabilidade. Então, aqui é mais, no geral, é dar conhecimento para você tomar melhores decisões de investimento. Isso independente de ser investimento em ações, renda fixa, mercado financeiro, pode ser investimento, tipo, tomar uma decisão de adquirir algum bem, tal. Aí você começa a realmente tal que são decisões de investimento também, tipo, um ativo para quem é empresário, uma máquina, equipamento. Então, são essas decisões que a gente vai estar norteando aqui. E a didática vão ter os módulos, que são esses 4 módulos, e além disso, a gente vai ter aulas tira-dúvidas ao vivo. Então, assim, vamos ter 4 encontros, e nesses encontros vai ter uma revisão geral do material. Esse material vai ser gravado, então, além do material gravado, vai ter esse encontro ao vivo, que a gente vai fazer um apanhado, e além disso, a gente vai tirar dúvidas. Então, vou estar passando o formulário, quando for o período, vou enviar o vídeo, né, da gravação do módulo,
na data que vai ter que estar passando no cronograma, e além disso, vou passar um formulário de dúvidas. E quando tiver esses encontros ao vivo, a gente vai tirar as dúvidas referentes ao material e outras dúvidas que sejam relacionadas também ao módulo. E tem que ser cada um do seu módulo até para não ficar misturado, e ao longo do tempo a gente vai graduando as dúvidas e vai ter mais dúvidas mais refinadas, né? A gente vai ter uma comunidade também, vai estar divulgando material e passando conteúdo, e-books, planilhas e eventual agente de IA também, que a gente está desenvolvendo, que a gente vai oferecer ao longo do curso, e o acesso ilimitado, a gente tem um acesso limitado de 6 meses, então, assim, ao longo de 6 meses você pode estar conferindo todo o material. E deixa eu ver aqui para fechar o cronograma para esse mês, então, assim, toda a parte ao vivo vai ser feita ao longo desse mês de abril, então a gente vai ter 4 encontros, esse encontro vai ser o mesmo formato, a parte de apresentação vou estar gravando também, né, porque vai ter a gravação feita por mim, na plataforma, mas vai ter uma outra gravação, porque normalmente quando a gente grava na plataforma é mais rígido, né? Eu sou muito uma pessoa de interagir. Então, quando eu estou na plataforma fica bem rígido, então eu faço um apanhado melhor, deixa um tempinho para estar apresentando novamente, né, de forma mais aberta, até para quem tiver dúvida ao longo da apresentação, e depois deixa todo o restante do tempo de tirar dúvidas, que nem vou estar propondo aqui. Em você 4 módulos, você ao longo desse mês de abril, pode sofrer alguma alteração, mas mais para o final, mas a princípio vai ser realmente nesse mês de abril. Agora, talvez sofra alguma alteração na data, mas isso a gente vai ajustando ao longo do tempo. E o valor do curso? Pessoal, assim, o valor do curso é R$ 97,00, você pode parcelar em até 12 vezes, de 10,03 centavos, mas assim, para o que a gente está oferecendo, realmente isso daqui é uma doação que a gente está fazendo, até porque a nossa primeira turma é uma turma que vai validar tanto o nosso aplicativo que a gente está fazendo, quanto o nosso material, mas o material já está pronto. Além disso, vocês vão ter toda a minha especialidade, todo o meu expertise durante 4 encontros para tirar as dúvidas que vierem a ter. E para fechar aqui, mais uma motivação a parte das estatísticas de educação financeira no Brasil, né? A gente tem que a educação financeira no Brasil, a página Investidor, né, do Estadão, educação financeira no Brasil. 59% dos brasileiros não sabe como organizar o orçamento, e outra do Valor Invest. Eu comecei lendo muito Valor Econômico, né? O Valor Invest é uma plataforma que faz parte do Valor Econômico, e aqui a estatística que eles colocaram, e isso dados do ano passado, de maio do ano passado, então provavelmente com o cenário atual a coisa está bem pior. Então, assim, 42% sabem pouco, quase nas suas finanças pessoais, e aí entrando na estatística que me serve. 3% entendem, né, segundo eles, segundo um formulário que eles apresentaram lá, 3% entendem bem sobre o assunto e organizam as próprias finanças. Se você chegando até o final desse curso, até o 4º módulo, vocês vão estar dentro desses 3%, provavelmente, além desses 3%, provavelmente dentro dos 1% que realmente pode se dizer que entende, porque só a parte de investimento, provavelmente, as pessoas não entendem tão bem, acham que entende de investimento, mas até por experiência própria não é bem isso. E só para fechar aqui, quem não conhece, Benjamin Franklin tem alguns comentários que falam na internet, né, que fala que a questão do fracasso envolvendo as múltiplas tentativas, porque fala que isso aí depende muito, né? Cada página que você vê fala um número. Mas, no geral, a mais impactante que eu vi falava que ele tentou 10.000 vezes antes de conseguir, de fato, produzir a lâmpada incandescente. E perguntaram para ele como é que você se sentiu tendo fracassado 10.000 vezes e só depois ter conseguido. E a resposta dele foi: olha, ao meu ver, não foi fracasso. Ao meu ver, eu descobri 10.000 formas de como não se fazer uma lâmpada incandescente. Então, assim, é realmente o ponto de vista, e uma das frases que tem aqui é: se você acha a instrução cara, experimente a ignorância, e a ignorância tem um preço, pessoal, e é um preço muito alto. E só para fechar aqui, isso aí eu agradeço a vocês que estiveram até agora. Esse é o nosso curso de formação Manifesto Investidor. Esse daqui é o nosso QR Code, se vocês estiverem apontando para cá, vai direto para a página do site, e na página do site vai ter uma lista VIP ali. Quem preencher essa lista VIP, amanhã eu já vou estar entrando em contato, tirando dúvidas e fazendo sentido para vocês, tá fechando o nosso acordo aí, iniciando essa turma, que provavelmente vai ser bastante interessante, a gente vai aprender muito junto. E eu vou estar fechando aqui, pessoal, só vou clicar aqui para ir na página e eu vou parar de... Agora só tenho que ver como é que para de gravar. Como é que para de gravar? Para a gravação.